Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor é o nosso bom pastor e não deixou que nada nos faltasse. Continua abençoando nossas vidas, perdoando os nossos pecados, nos dando fé, esperança e amor. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, onde Jesus diz assim para nós: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você tem jardim em sua casa? Tem um vaso de flores? Se você não cuidar bem do seu jardim e até mesmo do seu vaso de flores, rapidamente aparece o mato e toma conta do jardim ou do vaso, não é? Você arranca o mato e tempos depois ele está de volta e precisa ser arrancado novamente. Sempre temos que cuidar do nosso jardim ou do nosso vaso, porque sempre vai ter mato que quer tomar conta e matar as plantas. Jesus fala sobre isso em relação às pessoas, e ele fala para as pessoas que estavam à sua volta e diz que se nós não cuidarmos, o mal, que é o mato da nossa vida, toma conta de nossas vidas e ficamos dominados pelo mal. O mal e o pecado entraram na vida de todos os seres humanos no momento em que Adão e Eva resolveram não ouvir mais a voz de Deus e ouviram a voz do diabo e fizeram o que a sua vontade pecadora quis. No momento em que o ser humano se afastou de Deus e de sua palavra, o mal entrou em sua vida e causou toda desgraça, sofrimento e morte aqui no inferno para toda a humanidade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, isto é, perfeição e santidade, agora perdeu essa imagem de Deus por causa do pecado, e os seus descendentes já nascem com a imagem e semelhança do ser humano, pecadores e maus. Todos nós temos dentro de nós mesmos uma vontade totalmente corrompida pelo pecado e que quer nos impulsionar a fazer maldades. Precisamos enfrentar e vencer os maus desejos, as más vontades e o pecado que habita em nós. Não podendo por nós mesmos nos redimir e salvar, porque somos maus e pecadores, Deus enviou seu único Filho ao mundo, Jesus Cristo, para que pelo seu sofrimento na cruz pelos nossos pecados, conquistasse para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Na fé em Cristo, temos uma nova vida, somos perdoados dos nossos pecados, somos aceitos por Deus e somos transformados em cristãos e filhos e filhas de Deus em Cristo. Assim, lá no batismo, fomos lavados dos pecados e recebemos a santidade de Cristo em nossas vidas. O problema é que essa natureza corrompida pelo pecado continua dentro de nós e precisamos lutar diariamente para sufocá-la e vencê-la. É como o mato no jardim ou no vaso de flores. Diariamente precisamos cuidar para ele não tomar conta. Essa natureza má
só pode ser vencida pelo meditar diário da Palavra de Deus, pelo participar da Santa Ceia na igreja e da decisão de viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Mas é uma luta diária e constante para evitar o pecado e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Jesus diz que essa vontade dentro de nós, que ele chama na leitura de hoje de espírito imundo, quando é tirada, fica um lugar aberto, e se não for colocada outra coisa no lugar, o local fica vazio, limpo e pronto para receber de novo o mal, que ele chama de espírito imundo. Só que daí não vem só ele, vem junto outros males para que nós caiamos mais em desgraça e pecado. Esse lugar precisa, que o mal deixou, precisa ser preenchido com uma coisa boa. E essa coisa boa é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a igreja, é a oração, é o vivenciar a fé em nossas vidas. Se esse lugar não foi preenchido com Jesus, essa vontade corrompida e má, chamada por Jesus de espírito imundo, volta para nós com mais força e toma conta de nossas vidas e nos faz perder a fé e a salvação, tornando a pessoa pior do que antes. Você entende, estimado irmão e irmã, como a nossa luta contra o pecado e as tentações é terrível e é difícil? Precisamos tomar consciência da necessidade urgente de estarmos constantemente em contato com Deus, com a palavra de Deus, com a oração e com a igreja, pois perto de Deus estamos seguros e vivemos felizes. Estamos perto de Deus toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, participamos dos cultos e da Santa Ceia na igreja, ouvimos e cantamos músicas de louvor a Deus e falamos com pessoas cristãs sobre o amor de Deus em Cristo. Quanto mais perto de Deus estamos, mais fortes nós ficamos na fé, na esperança e no amor, e mais facilmente venceremos as tentações e viveremos uma vida feliz juntos de Cristo. Quanto mais longe de Deus, mais fraco ficamos e mais estamos sujeitos a vivenciarmos o pecado que nos afasta de Deus e nos mata espiritualmente. Quanto mais afastados da palavra de Deus, da oração, da igreja e vivemos em pecado, mais abrimos as portas da nossa vida para a entrada do mal e do pecado. Fiquei aqui pensando em uma pessoa que tem algum vício e larga o seu vício. Depois que largou o vício, precisa continuar lutando contra a vontade de voltar para o vício e precisa preencher a sua vida com outras coisas que o façam esquecer o vício. Assim também é espiritualmente. Precisamos preencher nossas mentes e corações com a palavra de Deus, com oração, com a igreja, estar a serviço de Deus juntos da igreja, levando a palavra de Deus a outras pessoas, para não deixarmos um espaço vazio em nossos corações e mentes para o diabo entrar. Lembre, estimado irmão e irmã, felicidade só existe quando Cristo estiver bem presente em nossas vidas. Assim, para sermos felizes, é preciso colocar Cristo, sua palavra, oração, igreja e vida cristã como nossas prioridades na vida, sabendo que as outras coisas que precisamos, Deus nos dará a seu modo e a seu tempo. Veja a seriedade de nossa luta contra as tentações e contra o diabo nas palavras de 1 Pedro 5, 6 a 9. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos,
porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que nós possamos vivenciar a nossa fé, que possamos encher a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida de Ti, da Tua palavra, da oração, da igreja, que possamos evitar o pecado e viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, que através de nossa vida o Teu santo nome seja honrado e glorificado. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.